na paz do Senhor Jesus Cristo. Ficamos de pé, estaremos fazendo a Deus uma oração e já iniciando esse culto nesta noite, um culto abençoado que o Senhor Jesus vai nos dar. Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar mais uma vez nesta noite, aleluia. Eu queria, Juninho, mais um pouquinho de som no microfone para mim, por favor. Vamos orar em favor do pastor Rogério, que viajou com a família, né? Com a Rafaela, que foi louvar a Deus lá, convite da igreja. E com eles foi o casal o irmão Tauan e a sua esposa também. Eles queriam conhecer a igreja, eles nunca foram em Jussara na igreja, então eles foram também junto com o pastor Rogério. Então o nosso dever é orar para Deus abençoar eles, guardar na viagem, no regresso, e Jesus possa trazer eles em paz. Amém? E que amanhã nós estaremos todos juntos aqui para glorificar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Senhor, nós te glorificamos. Senhor, abençoa esse culto nesta noite, que vamos, ó Pai, render a Ti como tributo de adoração e louvor. Senhor, venha nos abençoar poderosamente através dos louvores, através da mensagem da Tua palavra, Senhor amado. Senhor, nós queremos pedir Tua bênção em favor do pastor Rogério e sua família, que viajou a serviço da obra lá em Jussara. Abençoa eles, ó Pai, traz de volta, traz em paz para os seus lares. Meu Deus, ó Pai querido, abençoa todos os ouvintes que estão aqui conosco nesta noite, e se porventura chegar mais, que sejam abençoados, que sejam agraciados, que poderão sentir a presença do Senhor nesta noite, nesse culto. Alegra o meu coração, o nosso coração nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar para Jesus o hino de número 214. Quero ver toda a igreja louvando a Deus. 214. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós encontrarmos lá. Nesta terra tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos que alegria será quando nós encontrarmos lá. Nesse lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós encontrarmos lá. Que alegria será quando nós encontrarmos lá. Amém, aleluia, que maravilha, né? Quando nós encontrarmos todos do céu, que maravilha, aleluia, estaremos juntos para sempre com o Senhor. Vamos fazer de tudo para estarmos lá, não é verdade?
Porque as lutas são muitas, as dificuldades são bastante, mas com Jesus somos mais do que vencedor. Os irmãos creem assim? Amém, aleluia, graças a Deus. Hino de número 156, vamos adorar a Deus mais uma vez. E logo após o cooperador, o irmão Cláudio estará fazendo a leitura na palavra do Senhor. 156. Abaixo, filho, está um pouquinho embaixo. Dá um tomzinho assim. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Aleluia, glória a Deus. Com amor Ele buscou. Ele está conosco nesta noite. Ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. Foi pelo sangue do Senhor. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Coral. Aleluia, Jesus. Não foi com dinheiro e com ouro, não. Foi com o sangue do Senhor. Aleluia. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos acompanhar a leitura na palavra do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler em Isaías 53.
Isaías, capítulo 53, versículo é o primeiro. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele levará e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os pobres repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Só até aqui, irmãos. Aqui Isaías está escrevendo sobre o próprio Jesus, irmão. Aquele que morreu pelo seu pecado, o meu pecado. Aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, nossas transgressões. Então já é um motivo de muita alegria nós estar aqui, irmão. Por tudo que Jesus fez por nós, às vezes a gente somos ingratos, somos falhos e deixamos a desejar muitas vezes. Tudo isso que está aqui, irmão, foi Jesus que fez, não foi outra pessoa, não foi Isaías. Está no livro de Isaías, mas foi Jesus. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estou mais uma vez na sua casa. Obrigado pela essa oportunidade, ó Deus. Obrigado que por até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado, Deus, por o Senhor me fortalecer a cada dia. Obrigado, Deus, pela igreja a qual o Senhor me concedeu a congregar. Obrigado pela família que o Senhor tem me dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Deus, a Ti eu sou grato. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Abençoa todos que estão aqui. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui. Abençoa a vida do pastor, mas sua família que foram ali na cidade de Jussara. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. É para a sua glória. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o irmão Cláudio por essa leitura abençoada.
Vamos já ouvir as irmãs, e logo após estarei fazendo as apresentações. Círculo de oração, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Hino de número 43.
Jesus. Aleluia. Hoje eu sou verdade, somos verdade, já fomos enganadores, já fomos pessoas que Deus não se agradava. Mas o importante é hoje, o passado não interessa. O passado é passado, não é verdade? Lembra-se do teu Criador no dia que chama hoje. Aproveita a oportunidade, chega aos pés de Cristo. Irmãos, nós temos aqui um casal abençoado nos visitando, cooperando conosco nesta noite. É o irmão Gilson e a irmã Márcia, né? É isso, né? Eles estão cooperando conosco nesta noite. Fazia tempo, hein, Gilson? Você não vinha aqui, hein? Mas hoje Jesus trouxe você aqui para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. E volte amanhã de novo. Amanhã o pastor Rogério está aqui. E teremos um culto abençoado. Então, volte amanhã. Vamos receber nossos irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sinta-se bem. Como nós estamos sentindo Jesus aqui, alegrando-se na presença dele. Amém? Os pré-adolescentes, louva a Jesus. Vamos ouvir os pré-adolescentes, depois vamos ouvir o grupo também, louvando a Deus. E nós que ficamos sentados aqui, vamos glorificar a Deus, porque Jesus está conosco. Amém? A geração de adoradores cumprimenta a igreja com a paz, Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A Ele a honra e toda a glória. O grupo estará louvando a Jesus. Logo após vamos ouvir a irmã Erli com a oportunidade. Amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Aleluia, somos uma família mesmo no Senhor. A irmã Eli com a oportunidade, logo após a irmã Eli, os jovens também louvam a Deus. Amém? Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, né, irmãos? Para adorar o Senhor e dizer que Ele é bom em todo o tempo, né? Em todo o tempo, nosso Deus, Ele é bom. Eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra em Isaías. Estava eu ali hoje lendo a palavra, me deparei com essa palavra, e eu quero, assim, compartilhar com a igreja nessa noite. Isaías 38:3, que diz assim o versículo: E disse-me, Senhor, lembra-te e peço-te que andei diante de ti, e em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorando Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Aleluia. Nós deparamos com essa palavra nessa noite, mas quando Isaías voltou lá para dar o recado para ele, Isaías, a gente vê na palavra que Isaías não foi alisar ele. Não foi isso que aconteceu. Isaías voltou lá e falou assim: põe a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. É assim que a palavra de Deus, ele vem falando, irmãos. Ele não foi lá para alisar ele, não, ele foi lá dar o recado que o Senhor tinha mandado. Vai lá e diz a ele que eu vou curar ele, eu vou acrescentar os anos de vida dele, mas diz para ele que ele tem que colocar a casa dele em ordem. E muitas das vezes, irmão, nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Mas não é essa casa terrena que não, irmão. Isso aqui é uma coisa que é perecível, vai ficar tudo aí. Estamos aqui só de passagem. Daqui a pouco nós estamos indo embora. Nós estamos aqui só de passagem. É já que Jesus vem e leva a sua igreja para a glória. É o que nós estamos aguardando, irmãos. Nós estamos aqui servindo a Deus. Não é para dizer, não, vamos, não, irmãos. Daqui a pouco nós vamos embora. E é preciso nós colocar a nossa casa em ordem. Não é para brincar, não é para dizer que somos melhor do que alguém, maior do que o fulano, porque eu faço melhor do que o cicrano. Não, irmão, estamos aqui de passagem. E daqui a pouco nós temos que ir embora. Como eu conversava com a nossa irmã Antônia, que eu cheguei aqui na igreja. Estava nós conversando, irmãos, e nós estamos aqui só de passagem. Foi como a palavra de Deus vem falando. Ele virou para a parede e falou assim: Senhor, lembra que eu andei diante de ti. Senhor, lembra que eu andei e eu te peço, Senhor, te peço, andei diante de ti, e em verdade. E é dessa maneira, irmãos. Muitas das vezes nós estamos sentados, nós estamos de pé, no ônibus, não tem como você dobrar o joelho. Então você tem que falar com Deus no pensamento. E tem uma coisa, nós vamos ficar firmes, porque daqui a pouco Deus, Ele vem buscar a igreja. Ele falou que Ele ia voltar de novo, que Ele ia subir, mas que Ele ia deixar o Consolador e que Ele ia voltar. E eu vejo aqui, irmão Marcos, que quando ele foi lá dizer para Ezequias, ele não foi passar a mão na cabeça dele, ele não foi alisar ele foi dizer: põe a tua casa em ordem. E é preciso, irmãos, é preciso, cada dia nós temos que aprender, colocar a nossa casa, o nosso coração em ordem, irmão, porque a casa terrena vai ficar aí. Vamos colocar o nosso coração, a nossa vida em ordem, porque daqui a pouco Deus está vindo para o Labiassuriei. Daqui a pouco o Senhor vem buscar o teu povo, irmãos. Nós estamos aguardando, não falta mais nada para Deus vir buscar o povo dele. Lá em 2 Crônica diz assim, que ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É as boas obras que vão nos acompanhar. Não é nada, irmão, a caridade. Não, irmãos, é o amor e as boas obras que vai nos acompanhar. E é preciso nós colocarmos a nossa vida
no altar de Deus. É preciso consertar, irmãos, a nossa casa, porque Jesus já está voltando. Quem sabe, irmãos, ele vem essa madrugada para mim ou para você, eu não sei. Assim, ele sabe uma coisa é certa, ele marcou o dia de colocar aqui e também já está marcada a hora de ir embora. Então é preciso colocar, irmãos, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente voltado para Deus, porque Jesus vem buscar a tua igreja, em nome de Jesus. Vamos lá? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez para Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Bem forte para Jesus, adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome e rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Aleluia! Como é bom adorar a Jesus, exaltar o Seu nome. Ele é digno de honra, não existe outra pessoa, outro espírito que merece louvor e honras e glórias a não ser Jesus Cristo. Foi quem morreu por nós, não é verdade? Vamos ouvir os jovens louvando a Jesus, logo após, ainda vamos ouvir as crianças também louvando a Deus. Jovens luz do mundo, cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor.
minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Jesus, muita graça por trás do nosso Senhor Jesus. sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Não podemos vacilar. Nós vamos ouvir ainda o Wagner louvar a Jesus e pedir para o irmão Cláudio estar recolhendo as ofertas e logo após já estaremos orando em favor do querido Marcos, o diácono Marcos estará pregando a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
Você fechou os olhos e clamou por mim e disse: não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Quando chorava, clamando por mim, sendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim, mas eu estava lá, vi você chorar, dizendo: te amo, Senhor, te amo, Senhor. Você é o meu filho que eu amo tanto, e pra ti eu tenho plano. Eu vou te abençoar, onde que você pisar, atravessarei esse deserto, sempre estarei perto, precisando só chamar, vou te ajudar a passar, e mesmo que as coisas venham se acabar, todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram quando doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim e disse: não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Todos vão ver. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Wagner por esse louvor bonito para Jesus. Irmãos, chegou a hora da mensagem. Vamos, vem cá, querido Marcos. Estará falando do amor de Jesus. Para esta oração, eu queria convidar a irmã Paula para fazer essa oração em favor do irmão. A irmã Paula vai deixar nós aqui, quarta-feira, vai embora para sua terra natal. Então vamos aproveitar ela nesta noite, orando em favor do diácono Marcos. Que Deus possa abençoar e vamos ficar atentos à palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite, em favor do servo do Senhor que vai trazer a palavra, aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai da glória, Senhor, chegou o momento, Senhor, mais uma vez, Senhor, nessa noite de ouvir, Senhor, Tua preciosa palavra em nossos corações, meu Pai. Senhor, meu Deus, que Tu venha usar o Teu servo como Tu tem usado ele, Senhor, meu Deus. Pai, fala conosco nessa noite aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Não que o nosso coração deseja ouvir, Senhor, mas fala com a Tua igreja. Fala comigo, Senhor, fala com o Teu povo nessa noite, meu Pai. Assim nós Te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento, igreja. Abra no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo... Livro de Filipenses, capítulo 3, Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. A Bíblia vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. Sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, fêmea os criou. Só até aqui, igreja. Não, versículo 28. E Deus abençoou. Só até aqui. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que eu estava ouvindo, acho que semana passada, alguma coisa sobre filosofia e budismo, que eu gosto de estudar essas coisas, sabe? E nessa conversa que eu estava assistindo sobre budismo e filosofia, todos sabem que o budista não acredita na ressurreição de Cristo. Todos sabem que o filósofo também não acredita. E nesse bate-papo que eu estava ouvindo ali lavando uma louça, aprendendo algumas coisas com sabedoria, eles colocou que o homem veio do pó da terra, mas com deboche, dizendo bem assim: há um livro religioso que diz que o homem veio do pó da terra e deu risada. E todos que estavam na plateia deu risada. Naquele momento, igreja, parece que minha mente bloqueou. Parece que, rapaz, daquele momento para frente eu já não estava ouvindo mais eles. Eu creio que Deus me deu uma mensagem naquele momento. A origem do homem, da onde o homem veio e para onde o homem vai. Meus irmãos, por que eu li no capítulo 3, versículo 20? Porque a Bíblia vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que desde o início nós estamos falando que Jesus vai voltar. Desde o início o louvor já está dizendo. Desde o início que estamos ouvindo a mensagem, já está dizendo a volta de Cristo. Meus irmãos, quero voltar um pouquinho no livro de Gênesis, que nós estamos vendo que Deus disse que ia fazer o homem, sua imagem e semelhança. Só que no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 7, diz que Deus fez o homem do pó da terra. Quando fazemos uma pesquisa sobre a terra e sobre o corpo humano, quem estuda ciência sabe que o nosso corpo é semelhante às coisas que tem na terra. A terra tem hidrogênio, nosso corpo também tem. A terra tem oxigênio, nosso corpo também tem. A terra tem fósforo, nosso corpo também tem. Tem 34 situações que a terra tem, que o nosso corpo é semelhante à terra. Não sei se já aconteceu com os irmãos uma situação assim, comigo já aconteceu várias vezes, de você não pisar na terra e aonde você põe a mão parece que dá choque. Parece que fica saindo nos estralos. Por quê? Você precisa ter contato com a terra. Porque a terra tem uma vitamina que produz da terra que passa para o nosso corpo. E a partir do momento que nós não temos o contato com a terra, isso é bloqueado. Isso, por incrível que pareça, segundo a medicina, dá até problema de saúde. E quando eu estava ouvindo as pessoas dizer, por deboche, que um certo livro religioso diz que nós veio do pó da terra, aquele momento, igreja, para frente, creio eu que o Espírito Santo ministrou uma mensagem no meu coração. Quem conhece sabe que eu não sei preparar mensagem, mas eu já venho mastigando sobre essa mensagem ao decorrer da semana. Porque quando nós morremos, nós voltamos para a terra. Abraão, capítulo 18, versículo 27 mesmo, vai dizer, quando ele vai falar com Deus, que ele é pó e cinza. Quando olhamos no Salmo, aleluia, 36, versículo de número 9, vai dizer que Deus, ele é a manancial da vida, e ele é luz e veremos a luz. Então no capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que nós somos feitos do pó da terra. E no capítulo 2 vai dizer também, versículo 7, que fomos feitos alma vivente. Então Deus, ele é a manancial da vida. Interessante que quando olhamos no Salmo 139, Deus, ele me conhece, te conhece,
antes que nós formássemos no ventre de nossa mãe, antes que nós formássemos nossos ossos, Deus já conhece a minha vida e a sua vida. E quando olhamos que nós voltamos para a origem, que nem eu disse no início, quantas pessoas que na caminhada que conhecemos que já morreram, voltaram para a sua origem, voltaram para o pó da terra, porque no capítulo 3, versículo 20 do livro de Eclesiastes diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e pó se tornarão. Ou seja, só tem uma coisa que não faz eu voltar para o pó, é o arrebatamento da igreja. Sabemos que essa carne corruptível, ela veio da terra. Essa carne corruptível, Deus fez a imagem dele, a semelhança dele. Confesso para os irmãos que eu fui buscar na teologia, fui buscar em vários estudos, como seria a imagem e semelhança de Deus. Por que a imagem e semelhança de Deus? Nós podemos pensar, nós podemos agir, nós podemos fazer coisas boas, mas todavia isso foi quebrado através de Adão e Eva. O interessante, igreja, que nós fomos feitos do pó da terra. Muitas pessoas não dão valor à terra, mas é da terra que se produz o alimento, é da terra que se produz a manancial de água, é da terra que se produz tudo aquilo que pisamos ou imaginamos, é da terra. Muitas pessoas podem olhar para nós e dizer que não somos nada, fomos feitos da terra, mas somos tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus habita, somos vasos de Deus, somos vasos de honra do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Que no capítulo 12, versículo 7, o sábio Salomão vai dizer bem assim, que o pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus que deu. Ou seja, todos ateus, no fundo, sabem que Deus existe, porque todos homens têm o Espírito de vida, o dom da vida que Deus deu. Nem todos têm o Espírito Santo. Aí eu fui tentar pegar minha esposa matou minha charada. Sabe por quê, irmãos? Você imagina Deus fazer a imagem e semelhança. Você já pensou em fazer sua imagem e semelhança, irmão? Seu menino, sua imagem e semelhança, pouquinho seu, pouquinho da sua esposa. Apesar que é o xeroque do Claudinho andando dentro da igreja, percebe elas, irmão? A nossa imagem e semelhança é nosso filho. A Bíblia diz que nós temos o dom da vida. O dom da vida para a mulher é gerar. Por isso que mais uma vez, a palavra de Deus, ela envergonha a filosofia. Por isso que a palavra de Deus, mais uma vez, ela envergonha o budismo. Então Paulo, aquele doutor da lei, aquele que Jesus evangelizou no capítulo 9 do livro de Atos, ele vem escrevendo para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja muito boa, a igreja de Filipos estava situada num lugar muito bom, mas era uma igreja que estava vendo algum problema dentro dela. Então Paulo vai escrever para ela que a nossa cidade não é aqui, nós não moramos aqui. Pedro também vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra, e Jesus está voltando, igreja. A palavra que eu prego hoje, você pode abrir ela 10 anos no YouTube, a palavra de Deus vai fazer a mesma força se Jesus não voltar. A palavra que eu prego hoje, o cego pode crer. A palavra que eu prego hoje, o cadeirante pode crer. A palavra que eu prego hoje, qualquer um que acredita que Jesus é o nosso Salvador, pode crer e pode ser salvo. Sabe o que eu acho interessante, igreja? Que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Olha para os nossos filhos, nós vemos a nossa imagem e a nossa semelhança, que Deus deu a capacidade para muitos. E para quem não deu, nós podemos orar, nós podemos consagrar nossa vida, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Estamos adorando aqui, igreja, um Deus vivo. Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive, Ele vive, Ele vive e eternamente. Mas quando o homem peca, ele perde a capacidade de imagem e semelhança de Deus. Não tudo, por quê? Porque Deus não quer escravo, Deus quer filhos. Vocês percebam que a Bíblia vai dizer que no jardim do Éden tinha duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou dizendo duas árvores que eram as mais conhecidas. O Senhor Deus disse: só de uma não comer, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer morrerás, porque sabia o que era certo e o que era errado. Mas a árvore da vida eles poderiam comer porque é eterno. A Bíblia vai dizer que quando Deus faz o homem do pó da terra, Deus fez eles para uma origem. Qual seria a origem? Adoração a Ele. Qual seria a origem? Uma comunhão plena, diretamente com Ele. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva, eles pecam, que eles saem, no capítulo 3, versículo 19,
Deus vai olhar para ele e vai dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes para a terra, porque dela foste tirado. Então ele veio do pó da terra ia voltar. Ele ia voltar para a sua origem. Mas você sabe que eu acho interessante, igreja? Quando eu oro para a Bíblia Sagrada, no capítulo 20 do livro de João, Mateus, Marcos, Lucas escreveu também, mas no capítulo 20, a Maria vai correndo no sepulcro ao terceiro dia. Para quê? Para arrumar o corpo de Jesus, para arrumar, porque é a tradição dos judeus. Aí a Bíblia vai dizer que quando Pedro e o discípulo que Jesus mais amava chegou no túmulo, Jesus não estava lá, porque a ressurreição de Jesus aconteceu e a terra não comeu Jesus, porque a origem de Jesus não é a terra, a origem de Jesus é o céu. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa cidadania não é aqui, é no céu. A minha origem e a sua origem, até quando nós estivermos aqui, é o pó da terra, mas quando morremos, a nossa origem vai ser o céu. Só tem uma coisa, igreja, que vai fazer nós não voltar para a nossa origem carnal. O pó da terra é o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento da igreja. Aí Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério, porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptível, e nós seremos transformados, aleluia, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, aleluia, vai se cumprir o que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Cadê a morte, o seu aguilhão? Cadê o inferno, a sua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo vai continuar dizendo: meus irmãos, continuai abundantemente na obra de Deus. Voltamos para a nossa origem, igreja. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós pensamos ou imaginamos. Aí Paulo, através dos problemas da igreja, ele vai escrever: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos Jesus, aonde esperamos o nosso Salvador. Sabe o que eu acho interessante? Que entre meias lutas, temos dificuldade. Quem sou eu para pregar a palavra de Deus? Mas é pela graça que eu prego a palavra de Deus. Quem somos nós para pregar, para adorar? Mas é a graça de Deus que faz eu ter essa oportunidade nesse momento. Aí quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, aí Deus recupera uma das nossas origens. Qual que é a origem, irmão Marcos? É a comunhão através do Espírito Santo com Deus. É a comunhão com Deus, igreja. Por isso que o diabo tem raiva de mim, o diabo tem raiva de você, porque ele não pode ter a comunhão que eu tenho com Deus. Ele não pode ter a comunhão que você tem com Deus, ele não pode ter. O interessante é que podemos passar a luta que for, a dificuldade que for. Hoje mesmo eu estava meditando na igreja, quando nós estamos passando luta, quando nós estamos passando dificuldade, veio ao meu coração, igreja do Senhor, o Salmo 23, o salmo muito conhecido da igreja, um salmo muito simples, mas conhecido. Davi estava passando uma situação difícil, Davi estava passando uma luta, uma dificuldade, mas vocês imaginam Davi orando a Deus em forma de melodia? Vocês imaginam Davi orando a Deus dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia, deitar-me-ei em pastos verdes, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera, ó minha alma, guia pela vereda de tua justiça, pelo amor de seu nome. Mesmo que andasse no vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque o Senhor está comigo. Prepara uma mesa perante os meus inimigos na presença deles, aleluia. Unge minha cabeça com óleo, porque o meu cálice transborda. Aí ele vai dizer bem assim: certamente a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias na minha vida, aleluia, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que separa do amor de Deus? Isaías 59, versículo 1, é só o pecado, igreja, que nos separa do amor de Deus. Eis que aleluia, que o ouvido do Senhor, igreja, está ouvindo, não está encolhido nem a mão do Senhor. O que separa nós do amor de Deus é o pecado. Por isso que Satanás fica furioso quando pregamos a palavra que cura. Por isso que Satanás fica furioso
quando pegamos a palavra aqui, ó, e diz que ela salva. Por isso que Satanás fica furioso quando nós pegamos a palavra e diz: ainda Ele é o mesmo ontem, ainda Ele é o mesmo hoje, ainda Ele é eternamente. Um dos livros mais velhos do mundo, mais conhecido, mas pouco crido. Por isso que eu ainda continuo pregando que Jesus salva. Por isso que continuo pregando que Jesus liberta. Por isso que continuo pregando que Jesus cura. Dependente de situação que você vive, precisamos pregar a palavra, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Buda está no túmulo, aleluia. O espiritismo é demônio que fala na boca de pessoas. O nosso Jesus não está no túmulo, mas está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A qualquer momento, igreja, o céu pode se rasgar, Satanás vai ter que se calar, porque a igreja vai ser arrebatada. Aí vamos voltar para a nossa origem, comunhão plena com Deus. Vamos ver Deus como Ele é. Paulo, quando ele escreve para os Filipenses, vamos ter o corpo como Jesus tem. Sabe o que eu acho interessante, igreja? Salmo 125: se confia no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como o monte de Sião está em volta de Jerusalém, assim está o Senhor de volta do seu povo. Aleluia. Mas aí que mora o detalhe. Tem momento em nossa vida que não vemos Deus, irmãos. Tem dificuldade em nossa vida que não vemos Deus. Tem momento que parece que tudo se cala. Tem momentos que parece que Deus não fala no louvor na igreja, na vida da gente. Tem momentos que parece que Deus não fala através da palavra. A luta, a dificuldade parece que nos bloqueia. Mas Jesus disse no capítulo 16, versículo 33, tenho vós dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus escolheu filhos, não foi super-homem. Eu não sou super-homem, igreja. Você não é super-homem. Por isso que estamos aqui nessa noite, oferecendo um culto ao Senhor, dizendo: nós viemos do pó da terra, nós somos pó, estamos esperando Jesus, para o corpo ser glorificado, como Jesus foi. No capítulo 12, versículo de número 2, do livro de Daniel, vai dizer: e muitos ressuscitarão da terra, uns para a vida eterna, e outros para vergonha, e aleluia, eterna. Vergonha e desprezo eterno. O arrebatamento da igreja está sendo pregado, igreja. A palavra de Deus está sendo pregada. Capítulo 10, versículo 17 do livro de Romanos: a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 6 do livro de Romanos: não que haja faltado a palavra de Deus, mas nem todos que é de Israel é israelita. Paulo foi um homem doutorado na lei. Paulo foi um homem criado no pé de Gamaliel. Mas o que fazia a importância na vida de Paulo não era o estudo, não era a filosofia que ele estudou como filósofo, não era o grego que ele estudou como grego, não era o aramaico, mas era o Espírito Santo da verdade que habitava em sua vida. Era o Espírito Santo da verdade que ele mesmo vai dizer: conheci um homem que subiu ao terceiro céu. No corpo eu não sei. Por isso que Paulo era diferente. O que Pedro não ensinava, o que os discípulos não ensinavam, Jesus ensinou. Capítulo 2, versículo 9: aquilo que o homem não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que ama. Mas Deus nos revelou através do Espírito. Aleluia. Por isso que estamos aqui esperando Jesus, igreja. É através do Espírito Santo que nos permaneceu de pé. Não é momento mais de brincar. Podemos passar dificuldade? Podemos. Eu passo luta? Passo. Posso dar glória, tem vendo o culto, posso estar quieto. Por isso que não podemos criticar o irmão. Você não sabe como é que está o coração do irmão. Às vezes é o que está mais quieto, mas às vezes você não sabe como é que está às 3 horas da madrugada lá. Por isso que precisamos adorar a Deus, precisamos interceder um pelos outros. É o que Paulo estava ensinando. A nossa cidadania não é aqui. A palavra está sendo pregada, a verdade está sendo lançada. Aí sabe o que eu acho interessante? Capítulo 11, que a irmã pregou. A Bíblia vai dizer sobre a ressurreição de Lázaro. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus demora 4 dias para chegar. Quando ele chega, o homem está morto. A Bíblia vai dizer que as irmãs falam: está fedendo. Jesus fala assim: não perguntei se pode crer? Se crer, verás a glória de Deus. Uma coisa, igreja, que é interessante da palavra de Deus, e quando Jesus fala: Lázaro, saia para fora, a ciência não consegue explicar. Tem coisa que a ciência não vai conseguir explicar na minha vida e na sua vida. Tem coisas que o pregador nunca vai conseguir explicar em cima de um púlpito.
Mas vai ter coisa que quando o arrebatamento da igreja chegar, você vai perguntar para Deus: e aquilo lá, Senhor? Cara a cara, face a face. Eu confesso para os irmãos que eu vi muitas pessoas explicar como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher, nos detalhes, mas eu tentei buscar, eu não consegui. Para mim não fechou na minha mente. Tem coisa, igreja, que é no oculto. Tem coisa que nós só vamos saber lá em cima. Uma coisa eu sei, que Deus fez o homem e a mulher do pó da terra. Aí o livro de história vai dizer assim: quando eu estudava, diz que nós vemos dos macacos. Se nós vemos dos macacos, era os macacos falar, concorda comigo, irmão? Aí aquele arqueólogo Rodrigo Silva, eu estava vendo um vídeo dele, do nada eu ponhei lá, falando sobre isso. Ele diz assim que segundo a ciência, sabe aquelas crianças da Índia que às vezes crescem com lobo, não sabe falar? Porque tem uma idade para aprender a falar. Chega uma certa idade, quando está começando a falar, se não aprender, não aprende mais. Isso a ciência comprovou. Você não vê aquelas crianças que crescem com um bicho do mato, os homens encontram, ele não consegue mais falar, ele não consegue se adaptar com pessoa. Sabe que eu vim dos bichos mesmo? Eu consigo me adaptar com pessoa? Não é assim mesmo, né? Aí, irmãos, é que nem ele disse: da onde que veio a língua portuguesa para o homem? Se os homens veio do macaco, por que o macaco não fala? Se os homens veio do macaco, da onde que nós aprendemos a falar essa língua? Só tem uma. Quem começou a falar através da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. O interessante é que ele é o começo, ele é o fim. Capítulo 1, versículo 1 do livro de João. No princípio era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne, igreja, e habitou entre nós. Então a origem de Jesus, ele se fez barro, mas ele não era barro. A origem de Jesus é o céu. Por isso quando Maria e os discípulos voltam para o túmulo, Jesus não está ali. Por isso que Jesus está voltando, igreja, para buscar a tua igreja, para a origem, para buscar a sua noiva adornada através do Espírito Santo, igreja, para buscar aqueles que esperam em meia luta, em meia dificuldade, dizendo: ainda eu vou continuar adorando. Em meia luta, em meia dificuldade, ainda eu vou continuar pregando. Em meia luta, em meia dificuldade, pessoas dizendo: ah, mas você está feio assim, tal, assim, assado, a doutrina é muito pesada. Você vai dizer: ainda eu vou continuar, porque eu creio num Deus que vai buscar a igreja, e Ele vive, e Ele está vivo, e Ele está nos observando, está cuidando através do teu Espírito Santo da verdade. Meus irmãos, a maioria dos ateus são os que mais entendem da Bíblia. Eu acompanho alguns ateus que eu gosto de estudar sobre isso muito. Sobre filosofia, meu Deus do céu. Por que que me gerou a vontade de estudar essas coisas? Que eu vi um testemunho do Billy Graham. E Billy Graham, quem os irmãos conhecem, sabe, muito estudado. Sabedoria, irmãos, eu nunca vi pregar, na minha opinião, daquele jeito. Ele, Jimmy Swaggart. Mas Billy Graham, para mim, na opinião minha, que calma, que unção, que palavra que penetrava. Ele diz assim: uma vez entrou no avião, irmão, e sentou do lado de uma mulher que era filósofa, entendia sobre filosofia. E ele falou com aquela mulher para Jesus, porque ele não chegou diretamente com a palavra de Deus. Ele começou a falar a língua dela. Lembra que Paulo falou? Me fiz de grego, me fiz de judeu. Ou seja, às vezes a palavra diretamente não vai fazer o efeito. Ele pegou amizade com ela, começou a falar filosofia. Quando o avião desceu, ela falou: ora por mim que eu quero aceitar Jesus. Ora por mim que eu quero aceitar Jesus. Irmãos, por isso que eu digo: quer pregar, conheça a Bíblia. Quer louvar, conheça o seu Deus. Quer servir a Deus, conheça. Na sua simplicidade, mas conheça. Por isso que eu digo: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é o único que acredita no traficante. O governo não acredita no traficante, não, nem a sociedade. O governo sabe o que é? Vai e mete bala. Não acredita na mulher de programa. Não acredita naquelas crianças que estão na escola. Eles não ensinam sobre ser um homem bom. Eles não ensinam, igreja, para uma sociedade boa. Eles podiam pegar aquelas pessoas que estão presas e ensinar alguma coisa de Deus, alguma coisa boa, não. Mas eu conheço um que acredita naqueles que a sociedade não acredita. A sociologia e a psicologia está preocupada com a raça humana. Por incrível que pareça, igreja, para onde a nossa raça humana está virando. Mas a nossa cidadania não é aqui, igreja. Outra preocupação da filosofia, da psicologia, sabe o que é? Isso aí é um demônio que tem hora que usa no aparelho celular. Segundo a psicologia, irmãos, é a mesma coisa do usuário de crack. Por incrível que pareça, um pouquinho pior. Faz um exemplo, deixa o celular no canto, fica um dia sem ficar com ele.
um dia, 2 dias. Se você ficar de boa, beleza, você está liberto. Em nome de Jesus, se você não ficar. É uma coisa que está preocupada. E eu ouvi um vídeo que eles estão querendo colocar na escola, querendo proibir umas crianças de tal certa idade para não pegar no celular. Porque o celular, mesmo tempo que ele adianta a criança, ele está atrasando a mente da criança. E quantos casal que tem terminado por causa do celular? Quantos casal que só está bonitinho quando está com o celularzinho na mão? Por isso que eu falo, irmãos, de vez de não ficar com o celular, vamos ficar um pouco com a Bíblia. Pode mexer no celular, não é pecado não. Mas olha aqui a palavra de Deus. Pelo menos nós estamos aprendendo, igreja. Pelo menos estamos olhando aqui, ó, para uma palavra que foi escrita por homens, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por uma palavra que foi escrita pelo próprio Senhor, guiando a mão daqueles homens. O interessante, muitas pessoas vão dizer: irmão, mas os evangelhos não batem. Mas porque são testemunha. Se nós acontece um acidente que agora a polícia civil vem, pega eu, o irmão Elias, por exemplo, o irmão Wagner, para ser testemunha, eu vou falar de um jeito, ele vai falar do outro, ele vai falar do outro. Mas tudo vai ser na mesma situação. É que por isso que o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, algumas passagens não batem. Um exemplo, o evangelho de Lucas, ele dá mais especificação com coisa de doença. Por quê? Porque ele era médico, ele entendia. O evangelho de Marcos é um pouco mais simples, porque segundo os estudiosos, foi Pedro que revelou, o Espírito Santo revelou para Pedro, e Pedro passa para Marcos, e assim por diante. Então, irmãos, a palavra de Deus era a mesma ontem, hoje será eternamente. Por isso que precisamos olhar para a palavra e dizer: está difícil, mas eu vou continuar mais um pouco. Está difícil, mas eu vou continuar adorando a Deus. Igreja, Satanás, igreja, está querendo fazer um sistema, não no Brasil, mas mundial, igreja, para dominar o ser humano. Mas temos um Deus no céu que cuida da minha vida e cuida da sua vida, igreja. Temos um Deus no céu, e quando a medicina diz não tem mais jeito, o nosso Deus, ele olha, ele quebra paradigma, ele quebra protocolo. Temos um Deus lá em cima que cuida da minha vida e cuida da sua vida. Temos um Deus lá em cima e quando parece estar tudo perdido, ele recupera através do Espírito Santo. Temos um Deus lá em cima, igreja, que não podemos esperar do Senhor só nessa vida, mas o esperamento do crente é o arrebatamento da igreja. O esperamento do crente é que o céu vai se rasgar a qualquer momento. O esperamento do crente, por quê? Porque se nós for esperar nessa vida, por que Paulo diz isso? Vou dar um exemplo, eu estou arrebentado por o financeiro. Se eu for esperar Jesus só nessa vida, eu vou adorar a Deus pelo meu momento? Adoro nada. Eu estou arrebentado, uma luta comigo mesmo. Eu vou adorar a Deus por causa disso? Adoro nada, porque eu estou arrebentado. Eu estou arrebentado em várias situações da minha vida. Um exemplo, para vocês entenderem. Vou adorar a Deus nada, estou arrebentado. Mas nós esperamos o arrebatamento da igreja. O cadeirante vai entrar andando no céu, aleluia. O cego vai entrar vendo a igreja no céu. O surdo vai entrar ouvindo. Por isso que essa palavra que eu prego é para o cadeirante, a palavra que eu prego é para o surdo, nem se for por gesto, mas ele vai entender a palavra que eu prego. A palavra que eu prego é para o cego, a palavra que eu prego é para onde som alcança. A palavra que eu prego é que Jesus salva, é que Jesus liberta, é que Jesus é bom e Satanás não presta. A palavra que eu prego nessa noite é que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra que eu prego é que guiou Moisés no deserto. A palavra que eu prego é que salvou Paulo daquelas águas, é que salvou Paulo em várias situações. A palavra que eu prego é que salvou Daniel da cova do leão. A palavra que eu prego é que deu força para Josué guiar aquele povo rebelde. A palavra que eu prego é que guiou Pedro quando negou Jesus, mas quando voltou para a sepultura, quem estava lá era Pedro. Quando Jesus vem, da onde vai atrás é de Pedro. A palavra que eu prego é de um Deus que estava no princípio de todas as coisas. A palavra que eu prego é aquele que é o final de todas as coisas. A palavra que eu prego, ele se faz presente nesse lugar. A palavra que eu prego, aleluia, ela está viva dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro da sua alma. A palavra que nós pregamos, por isso que precisamos pregar com a autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos se levantar e estar orando, igreja. Vamos se pôr de pé. Vamos fazer uma oração também, irmãos. O pai do irmão Elias está ruim. Do rim. Eu estava com uma dor nas colunas, parece que já sumiu até a dor nas costas. Graças a Deus. Fazer uma oração pela vida do pai do Elias, que não está bom do rim, irmãos. Parece que... Não é certeza de uma úlcera no estômago, não, né? É, irmão. Para nós não tem certeza de nada. Para nós vai ser curado em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar, irmãos?
Vamos estar orando uns pelos outros. E nunca esqueça da tua origem. A tua origem não é aqui, a sua cidadania é o céu. Quando Satanás tentar te envergonhar, você pode dizer que nem Paulo escreveu para a igreja de Coríntios: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Quer reconciliar com Jesus? Alguém, irmãos? Não? Está orando então, irmãos? O tempo está curto para a igreja na terra, igreja. Vamos continuar orando. Vamos continuar intercedendo. O tempo está curto. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, estamos aqui na cidade de Paysandu neste momento. Mas estamos intercedendo pela vida do pastor Joaquim, que está lá em Sarandi, Pai. Senhor, repreendemos toda dor, todo mal no rim dele, Senhor. E no seu estômago, Pai. Deus, aonde Jesus passava, Ele mudava história. Ele mudava cativeiro. Deus, eu creio nesse Jesus, Pai. Eu não posso estar lá, mas eu sei que o Senhor pode estar lá. Deus, nesse momento estamos orando, intercedendo com a igreja. Repreendemos todo o mal da vida dele, Pai. Senhor, repreendemos todo o mal na vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. Ou seja, dor nas costas, dor nas pernas, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça até as plantas dos pés na vida de cada irmão, cada irmã, Pai. Que o Senhor venha avivar o teu povo, que o Senhor venha avivar a tua obra nessa derradeira hora, Senhor. Ah, Senhor, como o Senhor orou para Ezequias, Pai, teve misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Tenha misericórdia da tua obra, Pai. Quantas pessoas nessa noite, Pai, que partiram sem a tua salvação, conhecendo a palavra, Deus, mas nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra, temos chance de consertar coisa, Pai, temos chance de consertar algo, Deus, que se o Senhor voltar, nós precisamos estar preparados, precisamos estar com o tabernáculo, Senhor, juntamente com o Teu Espírito Santo, Senhor. Confirma essa oração em nome de Jesus.